É um pássaro? É um avião? Não, é o ator do Superman interpretando um herói piloto sobrevoando vulcões no filme Sobrevoando o Inferno. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar um pouquinho desse filme, assim como falar sobre o universo dos filmes catástrofes, praticamente os filmes de sobrevivência envolvendo desastres naturais ou desastres ambientais associados, né? E que vamos pegar aqui justamente a ideia de vulcão e dos filmes associados a ele para ajudar a estabelecer um pouco essa linha desse tipo de filme de sobrevivência. Então, venham comigo e vamos começar primeiro pelo Sobrevoando ao Inferno, cujo nome original, curiosamente, é Vulcano versus Airplane, isto é, avião versus vulcão. E o que acontece? Aqui temos o ator Dan Cain, que ele fez o Superman no seriado Lois e Clark, As Aventuras do Superman, na época dos anos 90, e que eu assistia todo o domingão na Globo quando passava lá. Sendo que aqui ele interpreta um personagem chamado Rick, que é um ex-piloto que deixou a área devido a uma tragédia familiar. E o que acontece? Ele está dentro de um voo normal, porém, de repente, existe uma série de erupções vulcânicas que ninguém previu, que começam a ocorrer, fazendo com que tanto o avião sofra danos, quanto os seus pilotos. Então, o Rick acaba se manifestando para ajudar a pegar e pilotar, ou melhor, tentar pilotar o avião naquela situação, assim como outros membros do pessoal do avião, inclusive a comissária de bordo, que é justamente um dos personagens mais importantes para ajudar a organizar as coisas lá dentro do avião, tentam pegar e fazer de tudo para conseguir sobreviver lá dentro. E, enquanto isso, em terra, uma cientista que estava achando que estava tendo alguma coisa errada com os vulcões, entra em contato com os militares para tentar pegar e fazer uma equipe de resgate, só que ela precisa convencer o chefe dos militares a fazer isso e estabelecer com o conhecimento dela de vulcanóloga um plano em conjunto para conseguir pegar e realizar o resgate sem matar muita gente, lembrando ainda por cima que os vulcões estão alinhados, né? Então, teoricamente, ajuda a entender aquelas erupções é evitar também um desastre ainda maior que ocorra justamente nas regiões do continente e nas outras ilhas da região. Então, temos essas duas histórias paralelas acontecendo, né? Tanto que uma coisa engraçada é que esse filme, ele na prática tem apenas três cenários. Um é a região vulcânica por si só, feita praticamente toda em computação gráfica. A outra é o avião, onde temos de uma ponta a outra tudo acontecendo, desde a cabine do piloto até o banheiro, tudo mais, as situações lá dentro. E o terceiro cenário é o QG do exército lá dentro, né? Então é um filme quase minimalista, só que de aventura misturando com terror, de sobrevivência envolvendo vulcões. E isso acaba. E é uma coisa curiosa, porque esse filme foi feito pela Asylum, que é especializado em filmes de baixo orçamento, que justamente faz essa mistura de ficção científica, aventura, terror, etc., né, de entretenimento, e acaba sendo meio que uma pérola achada no meio, já que não é um cópia de um filme famoso, é uma obra própria misturando diferentes elementos desse tipo de gênero, que acaba tendo uma historinha legal, assim como o desenvolvimento interessante dos personagens. Tanto que fica bem evidente que apesar de termos um protagonista, ou mesmo dois, se pensarmos a cientista no solo e o piloto no ar, mas temos a coisa que é fundamental, que é o trabalho de equipe, porque na prática ninguém teria sobrevivido se não fosse todo mundo se ajudando de alguma forma. E, inclusive, isso significa também que uma coisa importante é que temos os problemas não apenas envolvendo o vulcão, mas também o problema envolvendo fazer com que as pessoas elas entrem em sintonia entre si. Então, de um lado, nós temos um vulcão que, diga-se de passagem, é um dos grandes astros de filme desastre, justamente porque ele pega e cobre a luz do sol, envenena os pulmões,
jatos de lava, inclusive cuspindo pedras que são quase verdadeiros meteoros. Sendo que ainda por cima temos os terremotos e tsunamis causados justamente pelos vulcões. Então, ele reúne todos os elementos clássicos dos desastres naturais num único elemento. E é uma coisa que existe de verdade, o vulcão. E uma coisa importante, 2004 foi um reinício dos filmes de desastre que tinham diminuído, por causa que, infelizmente, nós tivemos um desastre natural, que eles continuam ocorrendo, que no caso foi o grande tsunami de 2004, que varreu várias ilhas do mapa e devastou várias regiões principalmente da parte asiática, né? Então, isso ressuscitou o tema, inclusive, tanto por ser uma forma de você aliviar a cabeça, por você estar seguro e ver um filme sobre o assunto, assim como os bons filmes de terror, né? Quanto o fato dele fazer você refletir sobre coisas que existem de verdades, né? Sobre a situação, quando você estrutura realmente de coisas de segurança na sua casa, na sua empresa, cobra dos seus governos para poder pegar e ter condições básicas para evitar desastres naturais, né? Sejam enchentes, tempestades, furacões, etc, né? Seja para você pegar e ajudar a se prevenir e ter uma saída de emergência no caso ocorra alguma coisa, né? Então, esse tipo de filme acaba estimulando a cabeça nesse sentido, quando bem explorado, quando bem desenvolvido, ao invés de ser uma coisa de explorar a tragédia das pessoas, que aí já é outro nível, ele torna-se uma forma de relaxar a cabeça e estimular o raciocínio e a pensar sobre o assunto. E aqui eu acho que, mesmo ele tomando uma série de liberdades, ele acaba sendo bem interessante justamente porque ele mostra como a importância do trabalho em equipe e da empatia, isto é, de se colocar no lugar do outro para fazer com que as coisas andem bem, de como não ouvir os especialistas causa desastres, enquanto ouvir eles e ajudar cada um a construir uma coisa em conjunto faz com que a gente consiga criar planos que vão ter alguns problemas no início, mas depois ultrapassando, você vai conseguir pegar e resolver, ter uma solução, né? E nisso tudo, você acaba também se entregando, se apaixonando um pouco por certos personagens do filme. Um dos meus favoritos, por exemplo, é de um policial que tenta manter a ordem lá dentro, e principalmente contra um cara surtado que quer que tem as ideias mais doidas tiradas do nada de como resolver as coisas do avião, né? O cara, não, mesmo que isso envolva matar toda a tripulação para só ele sobreviver, para você ter ideia, sabe? Então, temos o policial lutando contra esse cara maluco lá dentro, que eu acho algumas das melhores sequências que tem e mais intensas, dramáticas na história, né? Ao mesmo tempo que temos mostrando que mesmo o personagem mais secundário, isto é, mesmo a pessoa que tem a função que parece mais comum, é importante. O oficial de comunicações, por exemplo, em terra, é fundamental para conseguir pegar e conseguir algumas informações do voo para conseguir estruturar a equipe de resgate lá embaixo, né? E junto com isso, a gente tem vários outros personagens, né? Temos os vulcanólogos que são importantes, o pessoal que sabe primeiros socorros para ajudar nas coisas, né? E reforçando, a própria comissária de bordo é uma personagem fundamental para deixar toda a equipe unida, né? Então eu acho que isso é bem trabalhado dentro da história. E, como eu disse, isso aí não é um filme jogado, ele está dentro de um contexto que estimulou a produção desse tipo de obra, né? E o que ocorre? Essa questão dos chamados filmes catástrofe, cinema catástrofe, eles existem há décadas com alguns picos, sendo que um dos primeiros a ter um grande destaque, mesmo não tendo grande sucesso assim de forma direta, mas depois crescer e virando um cult com o tempo, é o Krakoa, de 1968, que ele é inspirado em um desastre real, que foi a erupção de Krakoa do final do século XIX, que foi a segunda maior erupção do planeta, né? Causam altas devastações na região das ilhas de Java, sendo que temos justamente esse filme Krakoa, de 1968, onde mostra uma caça ao tesouro indo justamente na região de Java, na época onde iria acontecer a erupção, né? Só que ninguém sabendo que ia ter a erupção, né? Só que os caçadores, além de lidar com os problemas internos entre si da sua embarcação, tem que lidar ainda com um vulcão que começa a entrar em erupção. Aí então,
Quando vamos mais para frente, e a gente pode pensar até onde a questão da imersão das novas tecnologias de pesquisa sobre o funcionamento da Terra e da natureza nos anos 60 e 70 ajudou a estimular esse tipo de coisa, assim como o clima um pouco meio de fim do mundo que tinha por causa do medo da guerra nuclear iminente, né? Como a gente tem novamente isso nos anos 90, onde temos uma nova era de tecnologia surgindo e ao mesmo tempo temos um pouco o medo de virada do milênio que começa a surgir, né? Tanto que, dos filmes catástrofes, sem ser de vulcão, um dos que teve o maior destaque e meio que ajudou a dar o grande impulso, foi o filme Twister, nos anos 90, que inclusive foi um dos grandes clássicos do cinema, a ponto de até ter brinquedo dentro do parque temático dos estúdios Universal lá na Flórida. Inclusive já fui lá, é bem bacana. Não sei se ainda existe o brinquedo, mas acho bem legal. Onde, no filme, a gente tem um grupo de caçadores de tornado, que são cientistas que vão justamente atrás de tornados para poder pegar e pesquisar eles, sendo que a ideia é você criar uma tecnologia que coloque dentro de um tornado para você pegar informações dentro, como se fosse um satélite que fica rodando dentro do tornado para pegar informações. Mostrando justamente essa coisa das tecnologias novas que estão surgindo. Junto com isso, mais para frente, nós temos... ou então os filmes de vulcão, que esses me marcaram muito, que um foi o Inferno de Dante, em 97, onde temos uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, onde aparecem fenômenos estranhos, e um grupo de geólogos vai lá e descobre que é um vulcão que está surgindo. Inclusive, uma das cenas mais marcantes lá é quando tem um casal que é encontrado morto num lago, e você descobre que o lago virou ácido devido ao contato com os resíduos do vulcão que está surgindo. E outro é o Vulcano à Fúria, no ano seguinte, 98, onde temos, em Los Angeles, dessa vez uma cidade urbana superlotada do mar, surgindo o vulcão. E novamente aquela questão das autoridades não querendo escutar os cientistas, da necessidade do trabalho em equipe, da importância da empatia para conseguir pegar e estruturar as coisas, sabe? Então é muito importante isso. Escutem os cientistas, galera. E sejam empáticos. Sendo que, prosseguindo, então, em 2004 tem a nova onda, que vocês viram que se a Asylum pegou e criou seu próprio filmezinho dela com o Vulcão versus Airplane, nós tivemos o grande sucesso de cinema que impulsionou isso, que foi O Dia Depois do Amanhã, né? Mostrando uma mega catástrofe climática surgindo, né? Inclusive tivemos outros, que é o Viagem Centro... temos um Viagem ao Centro da Terra, que é um moderno para mudar o clima da Terra também, 2012, né? Mesmo em 2014, nós tivemos uma tentativa de novo de botar o vulcão no cinema, através do filme Pompeia, onde... a gente tinha justamente mostrando o pessoal que vivia naquela cidade do Império Romano, no 79, né? E quando teve um vulcão de verdade que explodiu, né? E, ao mesmo tempo, a Asylum, que produziu esse filme do avião, pegou e também fez um filme sobre Pompeia. Só que dessa vez pegando e fazendo um filme nos tempos atuais, onde um grupo de turistas vai para a cidade de Pompeia, para ver as ruínas, e o vulcão entra, de repente, em erupção para atacar entre aspas, né? As pessoas. E atacar é um termo engraçado, se a gente pensar que os filmes de monstros gigantes, os bem feitos, eles usam os monstros como justamente uma metáfora das catástrofes climáticas e dos problemas de poluição ambientais que temos, né? Inclusive, um dos mais clássicos é justamente do Godzilla, representando os problemas da energia atômica, né? Então, uma forma, quando você usa uma metáfora, você pode pegar e fazer uma coisa que se estende para todos os desastres e problemas ao mesmo tempo, né? E quando você pega e se foca numa coisa específica, quando você usa apenas um desastre mesmo natural. E existem os filmes que misturam os dois, sendo que, inclusive, na linha dos vulcões, o destaque é o Lavalântula, que também dá Asylum, onde temos aranhas gigantes feitas de lavas que saem da Terra, só que atacando Hollywood, sendo que o filme todo tem uma série de cenas de ação lutando contra as aranhas, e as aranhas atrapalhando as coisas, no meio justamente da grande cidade do cinema, e que funciona com uma série de homenagens às várias histórias de ação e filmes de ação. Tanto que o protagonista, o personagem protagonista, ele é um ator de filmes de ação dos anos 80 aposentado que não consegue um emprego decente novo, justamente por causa que o tipo de filme que ele fazia já saiu de moda e não dá grande público atualmente. E eu quero saber agora quais filmes de vulcões vocês já assistiram, que vocês acham interessantes e gostariam de compartilhar com a gente. Se gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos, coloque o seu comentário aqui embaixo, dá aquele like bonito e até o próximo vídeo. Falou!